Olá, primeiro ano, tudo bem? Eu voltei. E no vídeo de hoje nós teremos uma nova aula de português. Nós vamos continuar o que nós começamos a aprender no nosso último vídeo. Nesse vídeo passado, nós vimos como juntar as vogais A, E, I, O e U para formar pequenas palavras. Palavras que nós usamos o tempo todo. E hoje nós vamos continuar a falar desse assunto. Mas antes, eu quero lembrar com vocês essas palavras que nós estudamos. Vocês vão ver alguns papeizinhos coloridos. E em cada papel há uma palavrinha. E eu quero a sua ajuda para tentar ler cada uma delas. Vamos lá. Começando por esse papel amarelo que você vê aí. Nesse papel, que palavra nós temos, hein? Começa com A. Então, eu leio ai. Isso mesmo, a palavra é ai. Agora, novos papéis vão aparecer. E se você precisar, pause o vídeo para você conseguir ler com um pouco mais de calma. Vamos lá. Agora, nós temos um outro papel, um papel rosa. E nele nós lemos a palavra au. Au, o som que o cachorro faz. Agora nós temos uma terceira palavra no papel verde. E nela, nesse papel, nós lemos oi. Oi, a palavra que nós usamos para falar com as pessoas que encontramos na rua. Na quarta palavra, no papel amarelo, nesse amarelo bem forte, nós temos a palavra eu. Eu, que nós usamos para referir a nós mesmos. Essas foram algumas das palavras que nós vimos na aula passada. Além das palavrinhas que vimos na aula passada, podemos juntar as vogais para formar um som que usamos muito. Para descobrirmos de que som eu estou falando, vamos olhar bem essas figuras. Eu tenho na tela um leão, um balão e um limão. Ouçam novamente. Leão, balão, limão. Eu quero que vocês me ajudem a observar o que essas palavras têm em comum. Se vocês ouvirem bem, tem um som que se repete em todas elas. Um som que aparece na palavra leão, em balão e em limão. Você já sabe que som é esse? Eu estou falando do ão. Todas essas palavras terminam com ão. Outras palavras também que nós conhecemos terminam com esse som, como melão, peão, joão. Na nossa língua portuguesa, muitas palavras terminam com ão. E hoje eu quero te ensinar quais são as letras que nós temos que usar para escrever o som ão, que aparecem em várias palavras que nós usamos. Para te ensinar isso, eu vou te contar uma história. Você vai ouvir agora a história do ão. Em um dia ensolarado, um dia belo, a letra A resolveu dar um passeio. Ela avistou uma linda macieira e resolveu se aproximar. Quando ela chegou perto da macieira e viu a sombra que aquela árvore fazia, ela viu que ali era um excelente lugar para descansar. Então você já deve imaginar o que aconteceu. A letra A se deitou e de repente caiu uma maçã em sua cabeça. Depois que a maçã caiu em sua cabeça, a letra A levantou chorando. E ela chorava bem assim. E vocês viram que ela ganhou um grande galo na cabeça? Na verdade, esse galo não é um galo. Esse galo é um acento que nós chamamos de tio. Esse acento, ele transforma o som da letra. A letra A, quando ela tem o tio em cima, esse acento que mais parece uma cobrinha, esse tio muda o som da letra A. A letra A
deixa de fazer a e começa a fazer an. Essa é a história do an. Agora, você e eu já sabemos escrever an. Mas, para fazer o ão, que nós vimos na palavra leão, limão, balão, nós ainda precisamos de mais uma letra. Você sabe que letra é essa? Eu quero fazer ão e já tenho an. Eu preciso ainda da ajuda da letra O. Quando eu junto essas duas letrinhas, eu posso ler e escrever ão. Esse é o som. Esse é o pedacinho de palavra que eu faço quando eu junto esses sons. Agora que você e eu já conhecemos o ão, sabemos escrever e ler esse som, eu preciso da sua ajuda para exercitar. Nós vamos procurar as figuras que têm ão no nome, figuras que terminam com ão, e eu preciso que você me ajude. Eu separei 6 figuras e nós vamos falar o nome de cada uma atentamente para descobrirmos se tem ão ou se não tem. Se você precisar, pause o vídeo para analisar melhor o nome de cada figura. Nós vamos começar pela palavra bolo. Repitam comigo o som. Bolo. Eu tenho ão nessa palavra? Acho que não. Bolo. Não tenho ão. Então, eu não marco. Agora, vamos ver. Ao lado do bolo, eu tenho um coração. Coração. No final da palavra coração, eu tenho ão. Então, eu posso marcar essa figura. Ao lado do coração, eu tenho uma fruta que se chama mamão. Na palavra mamão, eu tenho ão? Vamos ouvir novamente? Mamão. Tem ão também. Mamão. Ão no final da palavra mamão. Então, eu posso marcá-lo. Embaixo do bolo, eu tenho uma outra fruta, que é a maçã. Eu tenho ão na palavra maçã? Vamos ouvir mais uma vez o nome da figura. Maçã. Nesse nome eu não tenho ão. Eu tenho an. O an que nós vimos formar com a letrinha A e o tio. Mas não tem ão, só tem an. Então, eu não vou marcar a maçã, porque ela não termina com ão. Ao lado da maçã, eu tenho um meio de transporte, que se chama caminhão. Ao final de caminhão, eu tenho ão. Ouçam comigo. Caminhão. Isso, tenho sim. Então, eu posso marcar caminhão, porque nessa palavra eu também tenho ão. Agora, eu tenho a última figura, que é um boné. Ouçam comigo. Boné. Na palavra boné, tem ão? Acho que não. Boné termina com é e não com ão. Então, até aqui, nós achamos todas as palavras que terminam com ão. Foram 3 palavras: coração, mamão e caminhão. Agora que nós vimos essas figuras que terminam com ão, eu preciso da sua ajuda para escrever algumas palavras com esse som. Você deve conhecer essa letra, né? Essa é a letra P. Eu já contei para vocês que todas as letras têm nome e têm um som. O nome dessa letra é P, mas ela tem um som que é bem assim. O som que a letra P faz parece uma explosão. Os nossos lábios se juntam bem assim, ó, e depois explodem. Esse é o som do P. Eu vou mostrar para vocês algumas palavras, algumas figuras que os nomes começam com esse som do P. Pipa, pipoca, porco, papai e polvo. Mas
eu quero a sua ajuda para escrever uma palavra que começa com P, que começa com P, mas também tem ão. Você sabe que palavra é essa? Eu estou falando do pão. Ouçam o primeiro som da palavra pão. Começa com P, a letrinha que nós vimos antes. E o restante? Como eu termino essa palavra? Eu falo ela de novo para ouvir os sons que ela tem. Pão, pão. Eu já coloquei p, agora só falta ão, que a gente conhece. A primeira letrinha do ão é o an, que nós aprendemos hoje. Então, já podemos ler o que temos aqui. An vai fazer pã, mas ainda não acabou. Eu preciso de mais um som. Para fazer ão, nós vimos que precisamos do an e também do o. Pronto, agora nós temos a palavra pão completinha. Então, vamos analisar comigo os sons da palavra pão. An, o. De novo. An, o. Junto esses sons e leio pão, certo? Como vocês estão bem espertos, vamos analisar mais uma palavrinha só juntos. Quem conhece essa letra? Essa letra se chama M. O nome dela é M. Mas eu quero saber quem sabe o som que o M faz. O som do M é esse aqui, ó. Para fazer esse som, eu junto os meus lábios. É como se os meus lábios estivessem presos. Esse é o som do M. O M aparece no início de muitas palavras que nós conhecemos. Maçã, mãe, milho, mamão. Todas essas palavras começam com que o M faz. Mas a palavra que eu quero escrever com vocês não é nenhuma dessas. É essa aqui, ó. Eu quero escrever com vocês a palavra mão. Vamos lá, me ajuda. Então, vamos lá. Quando eu falo a palavra mão, o primeiro som que eu ouço é mão. Primeiro som que eu ouço é E eu contei para vocês que a letra que faz esse som é a letra M. Então, eu já tenho aí escrito Mas não é só isso. A palavra é mão. Eu já tenho Agora eu preciso do ão. O ão que nós já escrevemos na palavra pão. Para fazer ão, o primeiro som que eu coloco é o an. E falta uma letrinha, né? Para fazer esse ão que nós aprendemos. A letra O. Observem quais são os sons da palavra mão. Eu tenho an, o. De novo. An, o. Quando eu junto, eu faço mão. Certo? Chegamos ao fim de mais um vídeo. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje mais uma vez. Espero você no próximo. Tchauzinho!